Voltamos com o terceiro e último bloco do Justiça às Claras, hoje com o Dr. Luiz Guilherme Borges, advogado empresarial, e o tema de hoje é direito acionário. Vamos lá, nós falamos, os dois primeiros blocos, sobre acordos societários para a sociedade anônima. A maioria das grandes empresas são sociedade anônima, fechadas ou abertas. Essas regulamentações previstas na lei de SA, elas se aplicam a companhias limitadas também, a aquela empresa pequena, familiar às vezes, ou não? Bom, lá é muito importante essa pergunta e muito interessante, porque o acordo de acionista ele está previsto na lei de SA. E lá existem algumas regulamentações específicas. Já a sociedade limitada, a sociedade simples, não existem previsão de acordo de cotista. Mas a doutrina e a jurisprudência amplamente aceita esses acordos baseados no quê? No direito de contratar, no direito das partes regularem seus direitos de forma harmônica, evitando inclusive conflitos no futuro. Então, o acordo de cotista hoje é amplamente utilizado muito em paralelo ao que já está entendido para os acordos de acionistas. E aí surgiu uma primeira dúvida que muitas vezes se tem. Eu só posso usar acordo de cotista se eu utilizar subsidiariamente a lei de SA para regular a minha sociedade Exatamente. limitada? Não é necessário, no meu entender, essa obrigatoriedade de estar aplicando subsidiariamente a lei de SA. Toda a lei de SA. Porque eu tenho o direito de regulamentar. No acordo de cotista, a gente pode regulamentar todas aquelas matérias próprias de SA, como outras. A gente pode regulamentar, por exemplo, uma questão de direito sucessório. Prever que, no caso de falecimento de um acordo de um dos cotistas, que as ações dele serão liquidadas e pago aos herdeiros, e não que os herdeiros integrarão aquela sociedade. Porque, muitas vezes, a sociedade de cotas é uma sociedade que é intuito persona. Eu tenho um vínculo pessoal com aquele sócio. E eu, muitas vezes, receber os herdeiros dele trará desarmonia. Então, a gente prevê que, no caso de falecimento, as cotas dele serão liquidadas e pagas. Ele não vai perder patrimonialmente os herdeiros, mas eles não vão integrar a sociedade. E isso é uma regulamentação que pode ser prevista dentro do acordo de cotista. Outras questões muito interessantes serem previstas lá é, muitas vezes, uma situação, por exemplo, de privilégio a algum cotista que, em algum momento, por exemplo, eu tenho um funcionário dentro da minha empresa que eu gosto muito, que eu quero ter ele agora como sócio. Então, eu vou vender para ele a minha parte de cotas, mas de uma maneira subsidiada, com valor menor que seria até o valor do mercado. E aí eu prevejo no acordo dele, olha, você tem um período de lock-up. O que é esse período? Você não pode vender as suas cotas que você recebeu pelo valor de mercado durante determinado tempo. Por que isso? Imagine a seguinte situação, eu vendo para ele uma cota com um valor de 50% que ela seria do mercado, ele recebe as cotas e no dia seguinte está vendendo no mercado ela com valor real. O que é o objetivo daquele cotista ser vendido para ele com um valor menor? É porque ele vai trazer o quê? Valor agregado para a limitado. Se ele pudesse logo de cara sair da sociedade, ele não traria o valor agregado. E da mesma forma a gente regula algumas coisas ali, como por exemplo, pode prever a questão de não competição, se ele sair, ele tem que guardar um certo tempo de quarentena, desde que ele seja devidamente indenizado. Isso você pode fazer num acordo de acionista? Pode fazer dentro de um acordo de acionista ou dentro de um acordo de cotista. Desculpa, no acordo de cotista, perdão? Em ambos. Você pode regulamentar isso, o direito de preferência, o direito de não cooptação de funcionários ou de força de trabalho dentro daquela companhia. Então, a gente consegue, dentro desse campo de acordo, extrapolar muitos limites também que estão previstos na lei de SA, porque dentro do direito de contratar eu posso amplamente fazer outras formas de contratação. E é muito importante que os sócios e os acionistas busquem ver esses pontos que poderiam ser divergência no futuro e já tratem, no momento que não existe a divergência. Porque depois, quando há divergência, a discussão é sempre mais difícil. Te pergunto uma coisa, um acordo ele envolve direitos e deveres. Se estipular multa, essas multas também elas podem ser cobradas? Podem ser executadas, vamos colocar assim? A lei de SA é muito clara, falando inclusive que o acordo é de execução específica. Ele é exigível de forma direta, com uma obrigação de fazer. Você não teria que passar por um processo judicial? Você muitas vezes... Não, passar por um processo judicial para reconhecer o direito. Exatamente. Eu não precisaria. Você já poderia executar a multa. Exatamente. Se o acordo preenche todos os requisitos legais, ele seria execuível de maneira geral. Tanto da obrigação de fazer, que muitas vezes é mais importante que a multa, quanto eventualmente pela multa ou pelas perdas e danos que eventualmente podem advirem de uma falha naquela prestação da obrigação
previsto no acordo. Quando você falou de obrigação de fazer por mais importante, dê um exemplo disso. Que Vamos você consegue imaginar uma seguinte situação. Mais importante, por exemplo, do que uma multa pelo não exercício do direito de preferência é o quê? Exercitar o direito de preferência e rapidamente você ter aquelas ações que você teria um valor já posicionado no seu portfólio. Então, se eu for pensar... Dinheiro no bolso, né? Exatamente. Eu já tenho as ações, eu já tenho poder de comando. Vamos imaginar que eu tenho uma demora para ele transferir as ações. Muitas vezes, aquele terceiro que entrou dentro da companhia já traz algum resultado insatisfatório que eu poderia evitar, porque no acordo prevê que eu tenho a preferência de adquirir aquelas ações. Então, para mim, é mais importante o quê? Exercer rapidamente essa preferência do que culminar, buscar uma perdas e danos, indenização ou mesmo multa. Acordo de cotistas, a gente já está chegando ao final do programa, também podem ser colocadas multas? Podem também ser colocadas multas. E te pergunto, como que está a posição da jurisprudência no dia a dia ali? O juiz tem aceitado, o Tribunal de Justiça aqui de Minas, ou o STJ, tem aceitado esse tipo? Com jurisprudência farta no sentido de aceitar e respeitar os acordos. É importante falar que o acordo também não é um salvo-conduto para atitudes ilícitas ou mesmo para privar os acionistas da responsabilidade do voto. Quer dizer, acionistas que se reúnem para votar contra o interesse da companhia, eles poderão responder por estarem votando contra o interesse da companhia. Mas o acordo é respeitado como um instrumento válido para exercer aquele poder de voto, de congregação de interesses comuns. E aí, se descumprir, se for de forma ilegal, responderão pelos atos. Respondem como solidariamente? Respondem, inclusive, solidariamente, porque todos agiram em comum para o ilícito. Olha, por fim, como é que você tem visto essa situação? Você acha melhor você fazer esse acordo de cotistas, igual você colocou, antes do conflito? E seria mais salutar, ainda que a companhia esteja andando esteja com céu de brigadeiro, apesar de estar meio difícil hoje? Eu recomendo a todo sócio, todo acionista, buscar um auxílio de um advogado especializado nisso e buscar já regulamentar previamente as questões. Buscar previamente a regulamentação dessas questões dentro de um acordo, possibilitando assim que no futuro, se aqueles impasses vierem a acontecer, já estejam lá as medidas satisfatórias para uma forma de regulamentar e resolver aqueles dilemas. Excelente. Eu vou te agradecer. Foi um prazer o Justiça às Claras tê-lo conosco hoje. Pode ficar tranquilo e voltar quando quiser. Eu que agradeço a oportunidade e fico feliz de estar vivendo esse momento aqui. Excelente. Semana que vem voltaremos com mais um Justiça às Claras. Um abraço a todos.